pessoal, bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1, mais uma vez para a VFX Produções. Estamos trabalhando aí com o efeito giro orbital. A bem da verdade, eu havia anunciado que esta série ia ser mais longa, etc., devido à quantidade de gráficos envolvidos, mas eu estou achando que vai dar para a gente terminar mais ou menos dentro do mesmo padrão que a gente tem feito até então. Então vamos dar seguimento aqui. Nós estamos trabalhando na cena 1. Ao final da última aula a gente fez aqui a entrada lateral da câmera. Fizemos então esse giro leve aqui que vai entre 1 e 7 segundos. E agora nós vamos fazer a saída da câmera. Para isso nós vamos colocar aqui a agulha em cima da marca de 7 segundos. E vou registrar um keyframe para a posição. Aqui. Levo a agulha para o final. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou girar aqui em Y Rotation para 110 e vou trabalhar aqui na coordenada X, jogando para longe, e também, se eu quiser, posso puxar em Z, fica a gosto do cliente. Então a gente tem esse movimento. Se quiser, a gente pode suavizar todos esses keyframes aqui, seleciono todos eles, dou um clique com o botão direito do mouse, vou em Keyframe Assistant, Easy Ease ou tecla de atalho F9. Isso faz a suavização do movimento, dando um caráter mais orgânico. E a gente tem então aí a cena 1 completa. Então neste ponto a gente pode começar a montar a cena final. Vamos fazer isso então. Eu vou aqui em Composition, New Composition. Eu vou nomear aqui esta composição para final. Vou pegar o preset NTSCDV. Vou pegar Square Pixels. Eu vou colocar uma duração aqui de uns 50 segundos só para garantir. Depois a gente faz o trim do Work Area. Dou OK. E aí, agora é fácil, né? Você já sabe, o procedimento é mais ou menos aquele que a gente tem feito em todos os outros tutoriais. A gente pega inicialmente a introdução, traça o timeline. Eu vou trazer agora a cena 1. Vou colocar logo abaixo. E com o auxílio da tecla Shift, eu posiciono a agulha exatamente no fim da introdução. E também com o auxílio da tecla Shift, eu faço aqui o encaixe das duas composições. Então a gente tem aí a transição brusca de uma cena para outra. Para isso, a gente tem a nossa transição. Vamos então colocá-la em cima dos demais aqui. Vou aumentar o zoom aqui para que a gente possa ter maior controle. Vou arrastar aqui. Vou colocar a agulha novamente na junção das duas composições e arrasto aqui até que eu encontre aquele ponto onde o flare está no seu ponto máximo de exposição. Então o resultado final dessa montagem aí é esse que vocês veem na tela agora. Eu dou por bastante satisfeito com esse visual, bastante interessante, cheio de elementos. E agora a gente pode então passar ao processo de duplicação das cenas. Eu vou então fazer aquele velho esquema aqui no painel de projetos. Vou selecionar a cena 1, eu vou dar Ctrl D, já vai me gerar o nome cena 2 automático aqui. Eu dou um clique duplo para abri-la. Aqui nós vamos fazer o seguinte: eu vou retornar na cena 1 só para aumentar um pouco aqui e dar um pouco mais de diferenciação. Eu vou selecionar aqui a composição vídeo e vou pressionar R para abrir o parâmetro de rotação. E vou trabalhar aqui na rotação. Z. Eu vou jogá-la um pouquinho. Aqui menos 13 graus, só para dar um visual mais na diagonal, aumentando assim a parte orgânica da coisa, para a gente poder variar isso aí entre as cenas. Tá? Então, deixo aqui a menos 13 na rotação Z, fecho aqui, volto na cena 2,
E eu vou fazer justamente o contrário aqui. Eu vou pegar o vídeo, pressiono R e vou rotacionar aqui para o outro lado para dar uma diferenciação. E aqui eu altero o texto. Vou selecionar o texto aqui. Eu vou digitar aqui no caso 3D Studio Max. E no caso, você também duplicaria aqui o vídeo, tá? Para que você possa trocar o clipe e fazer a substituição. A gente já cansou de fazer isso aí. E vou fechar aqui as paletas de texto. Agora nós vamos trabalhar na animação da câmera para fazer também um visual diferenciado. Então eu vou abrir o controle de câmera, selecionado aqui, eu pressiono U, que vai revelar os meus keyframes. E eu vou com a agulha aqui no centro. Eu vou matar todos os keyframes. Então eu não tenho movimento. E então eu vou posicionar a agulha na marca de 2 segundos. E vou registrar keyframes para posição e Y rotation. Vou trazer a agulha para a marca de meio segundo. E vou colocar a vista aqui em topo, para que eu tenha uma ideia melhor do que está acontecendo. E vou selecionar o controlador da câmera. Eu vou marcar um keyframe aqui. E vou jogar a rotação em menos 270 graus, que vai colocar a câmera, sem selecionar ela, olhando para os anéis de lado, certo? Então, olha só, eu vou marcar outro keyframe aqui, eu vou levar para o meu segundo set de keyframes agora, e vou puxar em Z até que a câmera atravesse toda a extensão, aqui. E quando ela retornar para a posição inicial, veja o que acontece. Ela gira. Então a gente tem esse movimento aí. Vamos ver como isso fica na vista da câmera ativa. Agora sim. Então veja que visual interessante que isso nos dá. Aí eu levo para a marca de 7 segundos. E vou aumentar um pouquinho esse giro aqui. Até 12. E faço justamente o contrário agora. Só para dar uma saída aqui lateral. Eu vou girar para o outro lado. Qualquer movimento serve, tá? Porque vai ter transição. Então a gente acaba tendo esse movimento completo aí para a cena 2. Então agora a gente pode fechar ela aqui, retornar na final. Vou tirar o zoom aqui. Vamos trazer a cena 2 para o timeline. Pode colocar embaixo aqui, não tem problema. E com o auxílio da tecla Shift, eu posiciono a agulha no final da cena 1. E também com a tecla Shift, eu faço aqui o posicionamento de encostando uma na outra. Você vê que deu quase uma transição natural, mas mesmo assim a gente duplica a transição aqui, posiciona a agulha. E joga aqui até o ponto máximo de luminosidade. Então, na verdade, a gente vai ter isso aqui.
Então agora a gente entra naquele processo já conhecido de repetição, mas nós vamos fazer mais uma cena aqui para poder fazer mais uma variação de câmera. Então vamos selecionar a cena 02, dar Ctrl D, gerando a cena 3, a qual eu dou um clique duplo. E vou, antes de mais nada, alterar o texto. Eu seleciono aqui 3D Studio Max e vou digitar aqui Cinema 4D. Fecho as minhas paletas de texto. Com a agulha nesse ponto central aqui, eu vou matar todos os keyframes, por via das dúvidas. E vou colocar minha agulha agora aqui na faixa de 1,5 segundo. Então aqui eu vou travar a posição e a rotação. Vamos alterar aqui a rotação do vídeo, vou pressionar R. Vou colocar ele quase perpendicular aqui. Então vamos retornar aqui no layer do nulo, onde a gente tem animação, e vou colocar a vista em topo. Puxo o zoom para trás aqui com a rodela do mouse e levando a agulha para o início, eu vou puxar aqui em X. Bastante aqui para o lado. Então eu vou ter esse movimento sim, de entrada lateral da câmera. Só que eu vou fazer um movimento interessante. Deixa eu puxar para frente aqui para você ver a câmera. Ela está apontando para frente aqui. Tá certo? Então, nesse ponto aqui, eu vou travar a rotação em 6,9 graus, que é o que o meu tá. E vou levar a agulha exatamente aqui para o ponto central entre esses keyframes. E aqui eu vou fazer uma rotaçãozinha, me dando esse movimento que você está vendo na tela. Quando a gente retorna aqui para a vista da câmera, podemos fechar aqui as paletas de texto. A gente pode apreciar o que esse movimento nos dá. Então a gente tem isso aí, ó. Também você vê, são movimentos simples, mas que possuem uma dramaticidade própria e diferente dos demais. Então agora a gente tem a fazer aqui é colocar em 7 segundos. Marca os keyframes para registrar a posição. Eu só vou rotacionar aqui para o outro lado para dar esse movimento lento aqui nessa faixa de 1,5 a 7 segundos. Coloco a agulha no final e faço o meu giro aqui para o outro lado. Aqui eu vou fazer esse movimento aqui agora, de saída. Você vê que eu improviso, né? A gente faz aqui assim no feeling mesmo. Se não gostar do resultado, dá Ctrl Z e procura uma outra alternativa. Mas se ficar legal, você mantém. Aqui no caso eu estou satisfeito. Então eu posso retornar, fechar aqui a cena 3 no timeline e trazê-la para a composição final, fazendo o mesmo procedimento. Pressiona a tecla Shift, leva a agulha aqui para o final da cena 2, faz o encaixe aqui também com o auxílio da tecla Shift, duplico mais uma vez a transição e arrasto aqui até que eu tenha o ponto máximo de luminosidade do lens flare, fazendo então essa transição aí de uma cena para outra. Você vê que a gente tem algo similar, mas que tem sempre uma diferença crucial, né?
de uma cena para outra, mantendo o interesse, mantendo uma dinâmica de diferenciação. Então tá, você percebe aí qual é o processo, fica faltando só a parte de fechamento, que nós vamos deixar para o próximo tutorial, para a gente terminar tudo. Eu vejo vocês daqui a 3 dias e deixo um abraço, que falou Bruno para VFX Produções.